diante dessa situação? Parece que você está extremamente, né, envolvido, motivado. Então, qual é seu valor? É motivar as outras pessoas? Como é que é causar um impacto, gerar um impacto? Mas, de alguma forma, independente de como essa insight lhe veio, você parece ter uma sensibilidade que também você não quer, talvez, traumatizar as pessoas ou levar as pessoas à inação ou envolver as pessoas no sofrimento. Talvez nós queira envolver as pessoas na ação. É o que é. Mas, acima de tudo, na nossa abordagem, nós, ajudamos as pessoas a treinar essas qualidades fundamentais. Para quando alguma coisa dessa acontecer, a pessoa já tem as qualidades desenvolvidas, entende? E cada um vai ter que fazer as suas próprias escolhas, porque cada um experiencia, vive de uma maneira diferente, tem a sua própria história, está no seu lugar. Então, não nos cabe dizer para as pessoas como elas vão agir. Então, as pessoas às vezes vêm com discursos de escolhas que fizeram em relação à sua família, e que defendem, não, foi a melhor coisa que eu fiz foi cortar minha relação com a minha família. Realmente não tem. Poxa, é estranho, mas vamos ouvir. Então, dependente disso, tá bom. Então, como é que você pode melhorar suas outras relações? Vamos olhar para as suas relações, como é que você pode... Se a pessoa tem uma decisão, não, meu pai não dá. Pacificação ali não tem condições. Não pode, porque se você não está conectado com sua família, seu masculino e seu feminino estão cortados e ele também, as coisas são, cada um tem a sua experiência, sabe lá o que essa pessoa viveu. Então, assim, eu acho que cabe. Então, o que a gente está propondo é desenvolver essas qualidades fundamentais, como a gente começa pelo fácil. Né? Nicolas, que é facilitador também do atentamento, está fazendo isso, eu sei que você não fala disso. Começa pelo fácil. O que começa pelo fácil? As pessoas vêm e trazem as situações mais difíceis. Você, mas como é que isso vai me ajudar diante da minha síndrome do pânico, que quando eu tenho, me leva, e como é que essa meditação pode me ajudar nisso? Tá? E a gente fala, calma, comece pelo fácil. Comece trabalhando com o desconforto que emerge no pensamento. Com o desconforto que emerge no sentimento. Numa relação que você tem como melhorar. Como é que você melhora? Então, você começa treinando. A gente faz essa metáfora que é quando você começa uma habilidade, toda habilidade você começa treinando. Você não começa logo lidando com o mais difícil. Quando o mais difícil emerge, você tem que chamar tudo que você treinou até agora. Não é uma orientação de como lidar com o difícil, é uma orientação do que você pode fazer agora, neste momento, percebendo-se. E aí, uma coisa que é muito legal é que é um treino que é muito importante de neurotransformador, neuroplasticidade, é que é um treino diário, e a gente propõe esse treino 3 vezes por dia, 5 minutos, 3 vezes por dia. Começa com o fácil. E aí, de certa forma, você trabalha experiências de lidar com situações outras, fora aquela mais difícil, como é que é isso? Isso, é quando a pessoa senta, entende? Como, por exemplo, se ele me passa o microfone, aí eu recebo o microfone e não falo nada, já começa. Ele não vai falar nada não. Quanto tempo ele vai ficar calado? Será que ele vai falar? Eu fui chamado para uma faculdade de psicologia e quando me entregaram eu agradeci, pronto, fiquei sem falar, passei uns 10 minutos sem falar só. E tinha gente que fazia assim, né? Mexer, que falar, não sei o quê. Você via o desconforto físico das pessoas. Aí que é uma coisa clássica do Zen, né? Eu decidi tentar um dia, foi ótimo. Aí quando eu comecei falando do desconforto que a gente sente de não saber quem aqui se tem um desconforto e tal. Então chega aí o mosquitinho que pousa no nariz, fica me mordendo, aí dá aquela vontade de matar. Aí de repente aparece a vontade de matar, né? Por nada, por um desconforto no nariz. Então são coisas simples que a gente vai treinando e refletindo sobre essas qualidades. E aí a gente leva para a nossa relação. Aí não é difícil, já aparece alguém para falar alguma coisa que a gente não gostou, um paciente que entra irritado, ou que diz lá de fora, doutora, está demorando muito. Aí sobra aquela... Não é difícil.
E aí tem as pessoas, depende da situação que a pessoa chega. Se a pessoa já se trabalhou muito, né, já está numa situação, né, uma santidade assim, muito, muito elevada, talvez a dica seria, olha, se exponha a situações mais estressantes para você poder perceber. Mas a maior parte de nós não tem dificuldade em achar raiva, medo, ansiedade, irritação. Isso está aí o tempo todo para a gente trabalhar. Então é um pouco isso, e tem a ver com respeito às estratégias que a pessoa já desenvolveu até aqui. Então a gente diz para a pessoa, não, nós não estamos pedindo para você suspender as estratégias que você, né, veio até aqui. Por exemplo, a gente trabalhou com agentes comunitários de saúde, fizemos uma oficina com 1.400 agentes comunitários de saúde, vários dias seguidos. E eles têm a sua própria maneira de dizer não. E a maneira que a pessoa achou de dizer não, a capacidade de dizer não, a gente não pode dizer, pare de fazer assim. Não. Examine isso. Que outra área da sua vida você pode trazer mais consciência? E aí segue um trabalho, né, um pouco nesse sentido, o que me vem agora. Se Nicolas quiser contribuir também alguma coisa, ou o pessoal Aurino também, creio que a gente pode já abrir de repente, né? Como achar que... Quando o meu colega ele traz essa questão de uma catástrofe, por exemplo, e o Júlio traz o exemplo de valorizar, inclusive, retomar o que a pessoa já tem de qualidade, porque é muito normal uma pessoa passar por alguma dificuldade e como nós seres humanos somos seres do momento, nós esquecemos aquilo que nós temos de melhor. Se nós vivêssemos aquilo que nós temos de melhor o tempo todo, nós estaríamos ótimos o tempo todo. Mas por natureza nós esquecemos. Isso é comum. As coisas passam, às vezes se transformam. Contudo, como o Aurino também trouxe na palestra dele, dessa questão desse autovalorização, desse autocuidado, desse autoamor também, ao mesmo tempo nós podemos cultivar e relembrar com cada vez mais frequência aquilo que nós temos de melhor, as ferramentas que possuímos adquiridas até hoje na nossa vida para podermos seguir em frente. Quando o Júlio traz a meditação e o mindfulness, é uma coisa muito de... além disso, nós podemos cultivar e adquirir mais e mais e mais ferramentas para sermos essa pessoa que melhor do que nós somos hoje, ou além do que nós somos hoje. Além disso, quando nós temos um fenômeno que muda radicalmente a cultura de um local, e por muitas vezes nos encontramos fragilizados, não só nós, mas o ambiente inteiro à nossa volta está fragilizado, coisa que de forma sutil, ou melhor, que não está mais sutil, o nosso país como um todo já sente essa vibração de mudança, e as pessoas estão começando já há um tempo a ficar mais irritadas e mais tolerantes, por exemplo. Existem inclusive alguns trabalhos também nas práticas integrativas e entre outras modalidades, de trabalho catárticos mesmo. Trabalho das pessoas podem fazer e finalmente sentir a energia que está mobilizando ela, a sociedade à sua volta, e até experimentar como uma forma de cartaz. Isso, o TRE, por exemplo, que é um trabalho que lida com estresse pós-traumático, por exemplo, é uma opção que está sendo usada faz um tempo até no Brasil, inclusive, que é utilizado para situações que muda a energia do local, que muda a situação das pessoas. Mas além disso, eu reforço o que Júlio e Júlio trouxeram com outras palavras, disso de ter essa retomada, essa revalorização daquilo que as pessoas já têm de melhor. Porque nesse momento como esse, a pessoa vai esquecer. Porque, como o Júlio falou, nós vamos focar naquilo que é pior. Porque o que é pior parece que é tudo que há agora. Mas quando existe esforço, essa mobilização da pessoa também, ela retomar com outros valores e outras coisas que a pessoa ela tem em si, ela consegue começar a vislumbrar outras possibilidades. E aí a pessoa começa a praticar na vivência do agora essa plasticidade mental, como o Júlio estava falando. Porque ela consegue vislumbrar outras possibilidades do que aquela verdade fatídica
que ela vive naquele momento. Porque quando é só aquela verdade e não existe a possibilidade, aí realmente ela está no fatal, ela está no fardado. Quando a possibilidade se desdobra, aí a coisa começa a mudar um pouco o clima e tal. E realmente esse resgate de si, eu acho que é sempre uma outra opção. Além desses trabalhos também característicos como TRE, etc., que podem lidar de forma, inclusive, social com a vida. Então, a opinião sobre o assunto. Eu me lembrei de uma questão também, que é as perguntas que nós nos fazemos. Estava atendendo uma pessoa que passou por muitas situações difíceis, mas em parte conseguiu superar e agora estava vendo novas situações difíceis. E a pergunta que ela se fazia era: o que foi que eu fiz de errado? O que foi que eu fiz de errado? Veja que pergunta problemática, porque ela subtende que ela fez alguma coisa de errado e ela está procurando o que eu fiz de errado, o que tem de erro, né? Essa é uma pergunta problemática, assim, que causa, né? Ela poderia perguntar, por exemplo, onde foi que eu fui achar força? Olha, que pergunta diferente, onde foi que eu fui achar força para superar aquilo? Então, dependendo de como nós fazemos perguntas, nós também achamos coisas dentro de nós. Então, essa questão da direção da atenção vai pela pergunta: como eu posso ajudar? E isso é um direcionamento também da atenção. Bem, eu quero agradecer a atenção de vocês. Eu vou finalizar minha fala para abrir para a mesa, né? Quer dizer, ainda estou na minha fala, não faz sentido, acho que abrir agora. Como palavras finais, eu quero convidar vocês para um trabalho que nós estamos fazendo, é Mindfulness Nordeste, Mindfulness NE, tem um site mindfulnessne.com.br, tem um seminário agora no primeiro final de semana de dezembro, pode procurar a Juliana, aquela moça com a foto ali. Juliana, se identifica, por favor. E ela tem um cartaz, não sei se ela botou lá fora ainda, mas tem um cartaz, e está um cartaz aqui também, quem tiver interesse. E se tiver interesse, se não for agora, mas mais na frente, deixar o contato para a gente viajar. A gente vai ter uma série de eventos de final de semana que vai apresentar as pessoas. Esse primeiro é focado no primeiro aspecto. A gente sempre trabalha os três, na verdade, mas o primeiro aspecto é a presença da pessoa que vai cuidar. Então, a pessoa vai ter um aspecto da própria pessoa, de como é que ela faz o seu cultivo da presença, e isso naturalmente vai apoiar em qualquer linha de cuidado que a pessoa já faz. O segundo aspecto é como é que a compreensão daquilo também apoia, né, a maneira de compreender na ação, embora a pessoa não vá em si ensinar as técnicas. E o terceiro é o ensino da técnica em si. Mas, né, a gente sempre está falando de uma coisa ou de outra, a gente vai estar focando na experiência, mas estamos também dialogando como isso acontece no paciente deprimido, como isso acontece no paciente que está com síndrome do pânico, etc. Então é um seminário teórico vivencial e nós estamos desenvolvendo, a gente vai ter uma série de eventos aí para frente em alguns estados. Então, grato pela atenção. E devolvo aqui o microfone para a coordenação. Procurem observar-se, pelo menos 5 minutos, 3 vezes por dia. Não sem nenhuma técnica, não tem problema. Começa pela tentar sentar e se observar a respiração. A técnica não é o fundamental, o fundamental é a aceitação. As pessoas não passam do estágio de eu não consigo meditar para o estágio de consigo meditar porque aprenderam uma técnica incrível. Não, é porque elas passaram a aceitar a sua dificuldade em executar, seja lá qual for a técnica que aprenderam. Então, as técnicas, elas são importantes, elas facilitam, mas elas são um elemento que tem muito mais a ver com a gente se dar conta do nosso processo de autoaceitação. Muito obrigado. Bem, eu gostaria de, em nome da organização, né, dessa 10ª semana de Cultura de Paz da UFPE, agradecer, né, essas palestras tão interessantes, essas intervenções aqui tão interessantes, né, tanto do Laurino quanto do Júlio. E antes de abrir o debate,
eu gostaria de pontuar um elemento que foi comum, mas eu vou pontuar a maneira da minha área, que é falar um pouco assim, né? Vocês colocaram com muita evidência, não apenas isso, outras questões apareceram nas falas, né? Essa ideia do conhecer a si mesmo. E a gente tem pensado muito nesse mundo da intolerância, né? Desse desconhecimento que a gente tem da gente mesmo, porque somos um eu não vou discutir se é eu, se é ego, enfim, não vou tratar dessas questões do ponto de vista técnico, mas essa diferença entre o eu e um outro desconhecido que todos temos, né? Esse estrangeiro que nos habita, né? E que de vez em quando a gente consegue enxergá-lo muito bem, por dizer assim, mas eu não sei porque eu fiz isso, eu não sei porque eu sinto isso, né? Então, é um estrangeiro que está ali nos habitando permanentemente e que a gente precisa conhecer, não é? E aí, essa ideia desse conhecimento desse estrangeiro que nos habita, ela passa também para a sociedade, para esse estrangeiro que é esse outro da cultura, né? Que é esse outro que realmente se posta de um modo diferente de mim. E que a gente não tem, como foi pontuado aqui, muitas vezes a tolerância, que eu não sei se a palavra é essa, eu não diria que o contraponto da intolerância é a tolerância, porque a gente não quer só tolerar o diferente, a gente quer mais do que tolerar o diferente, né? A gente quer absorver, a gente quer entender, a gente quer dialogar, né? A gente quer conviver, né? Conviver, né? Com essas pessoas. E ainda entrando um pouco no gancho da tragédia de Mariana, outras tragédias também aconteceram, enfim, a gente viu a loucura que se transformou a internet nesses últimos dias, né? Um verdadeiro patrulhamento a respeito dos modos de sentir. Se eu sinto, porque botei uma imagem, um filtro da França, sou atacada, se não coloco, sou atacada também, se coloco de Mariana também, se não falo da questão anterior do Líbano, né? Se eu não vou falar então do que aconteceu na África, e tudo isso assim, numa exacerbação das paixões que mostra a dificuldade que os sujeitos têm de dar uma parada para respirar, dizer assim, bom, aconteceu alguma coisa, mas peraí, é muita, né? É muita emoção, é muita circulação de questões aí, eu preciso respirar para poder começar a entender, sabendo que jamais vou entender essa totalidade, né? Eu me lembro de um amigo dele que disse assim, olha, não dá para tentar ser cientista político, né, raso nessa questão do Oriente Médio, né, por exemplo. Né? Então, todos nós nos transformamos, a gente viu isso nas redes, em verdadeiros cientistas políticos a respeito disso. Né? Depois, quando aparecem solidariedades, como a do Sebastião Salgado, uma parte elogia essa atitude do Sebastião e a outra começa, não é, a transformar e acabar a história do sujeito por uma atitude que ele teve no momento. Então, nós vivemos um mundo dessas paixões exacerbadas que faz com que você apague as histórias. Então, de repente, você tem um artista maravilhoso, você passou a vida inteira elogiando e achando interessante, porque de fato ele tem um trabalho interessante, e ele diz uma frase, ele diz uma palavra, e naquele momento eu estou intolerante a isso e o sujeito se acaba, né? E aí ele não se acaba para mim não, ele se acaba para o outro também, porque eu pensou fazer uma verdadeira campanha pública em relação a isso, né? Então, eu acho que a gente abre assim, para o debate com essa ideia do que é se conhecer, não é? Esse sujeito que somos, nessa divisão que temos entre esse eu, né, que realmente está parcialmente dominado, e esse outro que é completamente desconhecido, né? E que não fica só na questão individual, mas é que ela se transforma do ponto de vista de uma coletividade, e cada vez mais tem acontecido de forma frequente e profunda, né? Então, parabéns aos dois aqui, foi uma participação seguida do Nicolas, extremamente interessante, e aí a gente abre para vocês participarem também com a mesa. Eu vou começar
a minha intervenção, porque eu estava pensando aqui quantos momentos a gente desperdiça na nossa vida, porque a gente vive no futuro ou vive no passado. Então, por exemplo, eu planejo uma viagem, e aí eu vou viver nesse planejamento, antecipando o dia da viagem, né, colocando emoções que eu vou viver na viagem, só que faltando ainda muito tempo para a viagem. E aí eu deixo de viver o que eu teria que viver naquele dia, e quando chega o dia da viagem, talvez eu não aproveite como eu deveria. E aí a gente tem vivido muito nessa corrida de um tempo que não é o tempo real. Por exemplo, agora, o nosso tempo é esse, estamos aqui, nesse momento, todos, né? Mas alguns não estão nesse ambiente, estão em outro, estão desperdiçando esse momento. E aí eu me lembrei muito de uma coisa que eu cresci escutando, né? Eu pequena, como qualquer criança, vive rindo, de tudo ri, né? Criança ri de tudo. Aí a mamãe fazia assim, cuidado, viu? Tá rindo demais, daqui a pouco vai chorar. E eu cresci escutando isso, né? E a gente observa, poxa, até para rir, o momento agora está me dando vontade de rir, mas eu não posso rir, porque o problema é o futuro, daqui a pouco eu vou chorar. E aí eu estava observando uma frase que eu estava procurando aqui, de Maturana, que é o seguinte: não vemos as coisas como são, porque nós vemos as coisas como somos. Eu não consigo ver a coisa como a coisa é, porque eu só consigo ver a partir das minhas experiências. E aí, como é difícil, né, Aurino? Como é difícil, né, Júlio? A gente deixar de ser esse eu que tem uma história, que tem realmente uma cultura, né, Virgínia? Para aproveitar o presente. A gente está sempre em algum lugar que não é o agora. Por isso que é tão importante esses movimentos.